sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMIcast, onde conversamos com os principais nomes da ciência, tecnologia e da educação, sempre com um viés para matemática. Hoje a gente tem a honra de receber aqui uma convidada muito especial, a professora Kalinka Regina Lucas Jaquier Castelo Branco, vice-diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o ICMC, e também pesquisadora do nosso CMI. Isso é que é ter um sobrenome de respeito, hein, professora? Pois é, nada como ter um sobrenome de pai e mãe e depois um marido que tinha um sobrenome composto. Então a gente quer saber essa história. Isso é a origem, a nossa origem, né, o nome. Na verdade, vem essa mistura? Na verdade meu nome tem origem Kalinka. Russa, mas é porque minha mãe estava lendo um romance e aí ela gostou desse nome e colocou. A Regina porque o nome da minha mãe era muito curto. E ela achava que o nome curto era ruim, que acabava muito rápido. Então ela colocou um nome composto, Kalinka Regina. Eu sou Raquel Cristina. Exato. Então Kalinka Regina, isso aí. E aí depois o Lucas é do sobrenome da minha mãe, Jaquier do meu pai e Castelo Branco do meu marido. Então ficou esse sobrenome gigante. Mas ela é a nossa Kalinka Branco. Isso aí. Kalinka, você é uma referência, né? Pode até me dizer que não, na computação, na matemática, e também tem um trabalho incansável na inclusão pelo incentivo das mulheres, partindo das meninas nas ciências exatas. Então, fica aqui com a gente que o episódio de hoje a gente vai falar sobre os desafios, as conquistas do ICMC, também o trabalho que ela faz, gente, que é muito legal. A gente vai falar sobre carro voador. Sim, essa mulher está nesse projeto e nós vamos voar, segundo ela, em breve em carros voadores. E a gente tem aí um tempo grande, né, para conversar. E eu acho que, Kalinka, a ideia, né, desses videocasts, podcasts, eles estão trazendo, por exemplo, muita coisa que na universidade não se explicava de uma forma que as pessoas possam nos entender, porque a gente está sendo visto, né, por uma TV aberta, que é a TV FAF, que as pessoas também assistem no tempo delas nas redes sociais. Você gosta desse modelo, desse formato, de onde a gente chegou da comunicação? Porque os cientistas são mais na deles ali, né? São. Eu gosto, na verdade, assim... eu não... E seja bem-vinda, né? Obrigada. É sempre um prazer. Eu gosto, eu acho muito legal. Eu acho que é uma forma mais natural e informal da gente estar falando numa linguagem bem mais acessível, onde as pessoas conseguem entender que não é só de papers que são feitas as universidades, mas de ações, e que muitas coisas que saem lá nos papers a gente consegue colocar para funcionar de verdade, a gente consegue levar isso em benefício da sociedade. Então, algo que às vezes a gente publicou em um artigo, ele vai ser um pilar para criar uma política pública, para trazer uma inovação para uma determinada área, como você disse, os carros voadores. A gente tem aí empresas que já estão desenvolvendo esses carros, não só aqui no Brasil, na Austrália, na China, mas nós temos aqui no Brasil. E se as empresas aqui no Brasil estão fazendo isso, é porque a academia está junto para poder apoiá-las em ações que elas precisam, né, e que elas não conseguem fazer sozinhas. A gente vê alguma coisa assim, foi lançado tal coisa, foi lançado um carro, foi lançado um telefone novo, foi lançado uma TV, a gente não tem ideia de onde aquilo percorreu, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de tecnologia, que é outra coisa que é a minha área, 3G, 4G, 5G, isso tudo foi estudado, isso tem uma matemática por trás que vai permitir com que essa informação corra mais rápido, porque quando a gente tinha o 3G, a gente queria o 4G, o 5G, porque a velocidade ia ser maior. Essa velocidade toda, ela é calculada, tem fórmulas matemáticas que vão permitir, então, que o que eu estou falando aqui percorra a rede e depois saia lá no alto-falante do seu computador, porque essa informação vai ficar guardada e ela vai ser levada. Então, tudo isso veio de estudos. Então, da matemática que estava aqui, que em um momento saiu publicada num paper, num journal, como é a linguagem aqui nossa, mas chegou lá para a sociedade como o 4G, o 5G. E o nosso intuito aqui é realmente mostrar que a matemática está em tudo. Até no primeiro episódio eu já falei que eu tinha essa dúvida, né? Sou repetente, não gostava de matemática, não enxergava a aplicação dela. Depois que eu entrei aqui, gente, tá na TV que a gente está assistindo. Sim. Tudo.
realmente a matemática. E a gente até debateu aqui um pouquinho de que talvez ela não tenha nem sido criada, né? Ela tenha sido apenas descoberta, porque, né, a matemática já está, sei lá, na formação do universo, você consegue somar tudo, Sim. É intuitivo, né? Sim, e ela está em tudo mesmo. Quando eu estou vendo você, a gente sabe que os meus olhos estão recebendo a luz que vem de você numa imagem invertida e depois o meu cérebro inverte isso. Isso é tudo matemático, tá certo? Então, a visão, essa parte da ótica, ela é matemática. Então, tudo é matemático. A flor que a gente vê, ela tem todo um trabalho, cada pétala daquela é uma repetição. E isso é matemática. Então, todas as coisas a gente tem a matemática por trás. Então, isso é muito lindo. Agora, Kalinka, não é porque a gente está aqui dentro do ICMC, mas assim, ele é uma referência, não é nacional, ele é uma referência mundial em matemática e em ciência da computação. Sim. Isso não é da noite para o dia, né? Não. Claro que a USP tem um nome gigante, mas isso já acontece há 50 anos. E eu ia te pedir agora você... A gente estava aqui numa questão, gente, se a terceira mulher na direção do ICMC é uma das primeiras, e é sim, porque você é a terceira mulher, né, que está à frente A na professora direção. Cidinha foi vice-diretora, depois a professora Maria Cristina foi vice e diretora, e eu estou na vice-direção do ICMC. Não acho que seja uma das primeiras, mas se terceira é uma das primeiras, então vamos lá. E sim, estou na direção do ICMC. É um desafio, porque justamente o ICMC é uma janela para o mundo, então nós somos janela, nós somos vidraça, e a vidraça, a ideia dela ser transparente e ser bonita, né? Quando a gente vai numa catedral, a gente olha uma vidraça, ela é bonita, limpa, e a gente admira aquilo, né? E é óbvio que a gente admira e a gente olha e fala assim, mas tem uma imperfeição ali, tem uma imperfeição lá. Então, o desafio da diretoria, né, das diretorias, é sempre corrigir essas imperfeições e evitar que a vidraça seja quebrada. Então, a gente tenta mexer e não estragar tudo aquilo que os outros fizeram. Então, o desafio é grande e é uma responsabilidade enorme ter um instituto como esse para você gerir. E o instituto, para mim, ele é algo que, como eu disse, essa vidraça, né, ele é multicor, a gente tem multifacetas aqui dentro, a gente tem matemática, a gente tem computação, a gente tem estatística, a gente tem otimização, a gente tem educação, a gente tem, ou seja, nós somos plurais, a gente tem uma diversidade enorme, a gente tem que lidar com essa diversidade, porque apesar de tudo ser exato, não é tão exato assim, as pessoas não são exatas, as pessoas têm suas peculiaridades, então é difícil você conseguir lidar com todas essas peculiaridades, não é trivial. E eu acho que o ICMC, os diretores que passaram, os funcionários que aqui estiveram, eles tentam sempre fazer o melhor. Então esse é um diferencial que nós temos aqui no ICMC. A gente quer fazer o melhor, a gente sabe que a gente é bom. E aí, sem modéstia mesmo, como você disse, nós somos bons e a gente quer continuar sendo bom. E isso é uma coisa que não só os docentes querem, os funcionários também, porque eles têm orgulho de dizer que eles fazem parte do ICMC. Reclamam como todos nós, a gente reclama, eu reclamo, um outro professor reclama. Reclamar é normal, porque a gente quer melhorias, então a gente tem sempre que olhar o que não está bom para trazer algo melhor. Então é o que eu disse, a gente está sempre olhando a vidraça falando, precisa ajeitar aqui, precisa melhorar. Agora está na moda dizer que o sarrafo está lá em cima, né? Exato. É o caso do ICMC. O ICMC sempre teve o sarrafo bem lá em cima, né? Então a gente sabe que a gente tem que pular cada vez mais alto, né? E por incrível que pareça, a gente reclama, mas a gente pula mais alto. E se o sarrafo tem subido, é porque a gente tem pulado acima dele. Então é uma coisa que a gente às vezes tem que tomar cuidado também para falar, não, o pessoal está pulando aqui, mas veja, é uma sobra, mas não é tão grande. Não adianta a gente subir mais, que talvez a gente possa lesionar uma perna, né? Sabe o que eu queria ver com você, ainda, né, nessa condição de direção? Por muitos anos, a matemática, de repente, ela era, mas eu vou fazer matemática, eu vou fazer o quê? Eu vou dar aula, né? E a gente viu agora não é vestibular, que no Enem. Só da USP, Enem USP, isso. Né? Que estatística, por exemplo, Sim. Desbancou matemática. Sim. Né? Então, como não só a matemática, desbancou computação. Desbancou medicina, desculpa. Medicina, exatamente. Então, como assim, né? Quem é estatística desbancando medicina? Sim. Então, você acha que
que a matemática está vivendo um boom, uma fase diferente? Isso é número ainda, não é? Só impressão? Não é número, e eu acho que as pessoas estão vendo que usar a matemática é importante. O mundo que a gente está vivendo está em cima do que a gente chama de dados. Então a gente tem muitos dados e desses dados a gente precisa extrair informações. E como é que a gente extrai informações? Esses dados, eles são armazenados num computador, eles são armazenados numa cloud, numa nuvem, chame lá o que você quiser, mas é um computador, ela é dentro do HD. Para quem é da computação, da área de exata, sabe que é armazenado lá em zeros e uns, os bits, né? Para quem é mais antigo, é igual quando a gente gravava numa fita que tinha lá o magnético para cá, o magnético para lá, é mais ou menos isso. Então a gente tem esses dados. E como é que a gente vai ler esses dados? Como é que a gente vai usar esses dados? Como é que a gente vai agrupar esses dados? Como é que a gente vai entender esses dados? A gente só entende dados através do quê? Da matemática, de gráficos, de números, de o que é que eu junto. São verdes, quantos verdes? São azuis, quantos azuis? São amarelos, quantos amarelos? Então, é a matemática. Então, eu acho que as pessoas começaram a ver que a matemática está em tudo e que esses cursos que têm matemática como estatística, ciência de dados, computação, eles estão emergindo porque a gente está na era dos dados. Medicina usa dados. A gente não consegue hoje mais, um médico não consegue chegar e só te avaliar, ele vai pedir um exame. Um exame, eu tenho uma tomografia, eu tenho um raio-x, são exames computadorizados. E até o quanto a gente está enxergando de melhor nessa imagem é matemática. É matemática que vai melhorar aquilo, que vai otimizar, que vai conseguir detectar e talvez trazer para o médico um pré-laudo. Olha, dá uma olhada aqui, ó, essa. E como é que ele vai olhar? O computador não vai olhar a imagem como nós olhamos e pensamos. Ele vai fazer cálculos para tentar enxergar aonde é que está diferente, aonde é que tem um problema. Você sabe que eu sempre tenho essa questão, assim, de que a gente, vou falar 40 mais, tá? Para não falar 50 mais, mas a gente é tão testemunha ocular de uma fase que está trocando a sociedade gigantesca, né? E eu tô falando isso por quê? Porque o ICMC também está nessa fase de diversidade, de inclusão, né? E está todo mundo preocupado com isso, obviamente tem que estar, né? E esse é um momento muito particular também no ICMC sobre isso, né? Dessa mudança que acaba sendo uma mudança de sociedade, né? Da área social, mas que está junto, está casado, tem tudo a ver com as exatas, né? Sim, tem tudo a ver porque a gente precisa dessa diversidade. Antigamente falava-se, matemática é coisa de homem, engenharia é coisa de homem, mulher não tem tino para isso. Muito pelo contrário, né? A gente precisa de pedras se chocando para a gente ter fogo, certo? Então a gente precisa de ideias diferentes e o cérebro masculino e feminino, eles têm diferenças, e diferenças não é que um é mais inteligente que o outro ou não, mas tem nuances diferentes, eles têm uma quantidade de neurônios diferentes, eles enxergam as coisas diferentes. Funcionalmente, a gente enxerga detalhes que os homens não enxergam, a gente enxerga, cada pessoa é única, eu enxergo a coisa de um jeito e você de outro, então essa diversidade, né, ela é importante. Tem coisas que, para mim, não faz sentido, mas para você faz. E é isso que permite que a gente evolua. Então, essa diversidade, trazer pessoas que pensam diferentes, que têm realidades de vidas diferentes e realidades sociais diferentes, é de suma importância, porque elas têm necessidades diferentes e elas vão apresentar problemas para os quais a gente vai trazer soluções diferentes e eles também. Eu ia conversar com você um pouquinho mais para frente, mas já que a gente entrou nesse assunto, você também não é um processo natural ainda, infelizmente, trazer mulher para ciências exatas, né? E eu acho que a gente pode falar durante o programa, porque acho que tem uma série de fatores, mas o fato é que ainda somos 35%, somos não, porque eu não sou da exata, mas na pós-graduação, por exemplo, tem um dado aqui que 35% são mulheres nas exatas. Isso. É bem minoria, né? É bem minoria. Quando a gente faz essa mesma avaliação, por exemplo, dentro da USP, na área de exatas, o número de mulheres titulares também é muito inferior ao número de homens que são titulares. Quando a gente faz a avaliação dos beneficiários de bolsas e de benefícios de verba de agências de fomento, as mulheres são minoria também, por incrível que pareça, tanto beneficiários como responsáveis por projetos.
tá? Isso é uma coisa que as ciências sociais estuda, né? Tem Sim. estudado muito. Sim. Né? Mas aqui também, vocês estão procurando as causas, porque senão você não resolve. Sim, né? a gente procura e a gente enxerga que tem alguns problemas. Por exemplo, a gente leva ações para as escolas. E aí é interessante que quando a gente leva para robótica, que é uma coisa que se vê também como de menino, né? Porque carrinho, robô, tudo é menino, né? Jogo também é menino. E a gente leva isso nas escolas lá para 4ª série, 5ª série, 6ª série. A gente achou um pouco da causa. Isso, quando a gente leva para lá, que a gente passa na 4ª série e a gente leva um robozinho para as meninas brincarem, a gente bota meninos e meninas juntos, o impressionante é que a menina gruda o carrinho e fala, agora é minha vez, e ela quer mexer, e ela quer fazer a programação no carrinho e tal. Aí o menino pede, aí é aquela brigueira, né? E ela pega, aí o menino pega e fala, não, agora sou eu. Por outro lado, quando a gente chega na 5ª série, é 1 grau, é um ano para frente. E a gente faz o mesmo experimento, bota o carrinho e fala, agora vamos fazer. A menina pega o carrinho, o menino fala, não sou eu, ela se recolhe. Ela não... Aí a gente tem que intervir e tem que falar, peraí, vem, agora é a vez da amiga, a amiga vai fazer, aí você dá pra menina, ela começa a fazer, o menino vira e fala assim, não, você tá fazendo muito devagar, daí. Ela não... Então a gente está falando basicamente de comportamento e não necessariamente de... Porque você falou dessa questão do cérebro de ser diferente, de Sim. informação, mas não tem nada a ver de que a mulher aprende menos. Não, Nunca. não. Mas aí veja, esse comportamento, por que a menina se retrai? Aí tem os estudos da parte social, que nós não estudamos, e eu acho que era importante essa interligação entre o pessoal das ciências sociais e a gente. Por quê? Porque na verdade, o que a gente vê é que tem... A família influencia demais, né? Quando você pensa como influencia, pode passar numa mesa, num restaurante, quando você vai almoçar ou vai jantar, que tem uma família que tem filhos, meninos e meninas, o menino tá sempre com o celular jogando, ou com aquele joguinho de PlayStation, ou qualquer outro jogando, e a menina não. Por quê? Boneca. Às vezes nem a boneca, não tem nada. Por que ela não tá com o celular jogando? Por que ela não tá com o joguinho? Porque normalmente é assim, filha, senta direito. Não é hora de jogar. E por que pro menino não? Sim. Por que não? Porque ele é menino, ele pode jogar, não tem problema, entendeu? Então tem essa coisa da sociedade também. Tem ainda famílias que acreditam que engenharia, que matemática é coisa para menino e fala para a filha, não, mas você não vai fazer porque isso daí não é para você. Tem professores ainda que falam para as crianças, matemática é difícil, física é difícil, você vai ver só, quando você chegar na física você vai se lascar. Isso você começa a incutir na cabeça da pessoa de que ela não é capaz, quando na verdade não tem nada disso. A matemática é uma ciência como qualquer outra. Se você aprender da forma certa, ela é muito legal e muito divertida. Por que não aprender através, por exemplo, da ótica? Por que não aprender através da régua, de uma linha de polígonos, de robótica e de outros elementos? Eu vou falar por mim, mas eu acho que as ciências exatas, em muitos casos na escola, ela se torna essa coisa chata, porque a gente não vê essa aplicação, né? Parece que os professores, sei lá, são... os deuses mais supremos ali da escola, né? Exato. Eu estudei, eu sou matemático, eu sou físico, eu sou, né? Então, você não vê ela ali, né? Se você não tem já essa percepção, essa aptidão para exatas, é difícil você se integrar. E às vezes os professores parece que querem mostrar que aquilo é difícil, Sim. sabe? E eu acho que é aí que está a diferença da coisa, de você mostrar que não é isso. E aí é claro que é o professor que vai ter que fazer esse papel de mostrar que isso é legal, de que isso é bacana. E é assim que a gente tenta trazer as meninas para cá, para fazer com que elas aprendam que é interessante a matemática e tudo que está por trás dela, né? Gente, esse é um projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a Carlin, que é mãe, a Technovation Summer School for Girls. E a gente vai fazer uma pausa, breve mesmo, rapidinho, né? E eu gostaria de chamar a atenção para essa pausa, que a gente tem uma parceria com a FAPESP, junto com o projeto Ciência SP. Então, durante esse break, né, que a gente vai fazer, a gente vai trazer muita coisa interessante que a FAPESP apoia e ciência que está sendo produzida no estado de São Paulo. Até já! Um
dos fatores que mais influenciam o desempenho físico é a quantidade de oxigênio que circula pelo sangue no momento do esforço. Isso porque o oxigênio é usado pelas células para produzir energia, tanto para a contração muscular como para comandar a atividade motora. A quantidade de energia e, portanto, a demanda de oxigênio dependem do tipo de exercício e do esforço exigido. Pesquisadores do Laboratório de Fisiologia Aplicada ao Esporte da Unicamp, apoiados pela FAPESP, estudam a relação entre a oferta e o aproveitamento de oxigênio no cérebro e músculos durante a realização de diferentes tipos de exercício físico, como o ciclismo, esteira, flexão de joelhos e natação. O objetivo é encontrar abordagens capazes de melhorar o desempenho esportivo e evitar perdas relacionadas ao envelhecimento. Os resultados sugerem que a chave para o desenvolvimento dessas novas abordagens está na capacidade do organismo de ajustar a oxigenação via redirecionamento de sangue. Os estudos avançam e os pesquisadores acreditam que, em breve, os novos conhecimentos permitirão melhorar a prescrição de treinos para atletas e também avaliar limitações de saúde. A gente já está de volta hoje com um papo delicioso com a vice-diretora do ICMC, a professora Kalinka, que, como eu disse há pouco, é também mãe de um projeto muito bacana que está incentivando meninas na área da programação. Bom, acho que a gente viu esse projeto, né, quase que inteiro, viu o rostinho dessas meninas que participam. Ele tem tudo para só crescer, né, Kalinka? Sim, ele tem uma vibe muito legal. Agora ele está sendo coordenado aí e levado adiante por outras professoras, a professora Alina e a professora Léo, né? Inclusive a professora Léo é a primeira professora trans aqui no ICMC, então é muito legal ela fazer parte desse projeto, porque ajuda a mostrar que é um projeto que quer realmente atrair pessoas, né? Meninas, mulheres, pessoas que se identificam como mulheres, e eu acho que a ideia é que ele cresça. Cada vez mais empresas estão procurando pessoas meninas, mulheres, para entrar nessa área de computação, e quando elas vêm para cá, elas aprendem, né? A programar, a fazer um pitch, a mexer com IA, porque hoje um dos temas também é IA, e isso faz com que elas saiam daqui, às vezes, interessadas em fazer uma graduação na área de exatas, em computação, em matemática. A gente tem várias meninas que fizeram e retornaram para ser mentoras, que estão aí no Brasil todo, e eu acho que essa sementinha é importante da gente continuar plantando, porque cada vez mais a gente vai tendo mais pessoas interessadas. E se elas vierem e não gostarem da área de matemática, pelo menos elas vão saber o que é a matemática, programar, e elas puderam pôr a mão na massa e ver se é isso que elas querem ou não. Sabe o que eu adoro nesse programa? É que menino não pode entrar. Mas você tá se vingando. Não é. Essa porta na cara a gente teve várias vezes em muitas coisas. Se você não faz assim, você não... Por quê, né? É melhor você falar do que... E na verdade é porque elas não têm espaço, e a gente viu muitos pais, quando a gente fez os primeiros eventos, falarem pra gente: olha, minha filha não tinha coragem de falar, porque sempre que ela ia falar, algum menino a interrompia e ela tinha vergonha. E depois desse projeto, onde ela veio e ela viu que ela podia falar, ela passou a não ter mais medo, nem dos meninos, nem de ninguém. Então, esse momento delas se empoderarem é importante que elas estejam lá, né? E é o que você falou, já tomamos tantas portas e essa porta está aberta para elas. Então, esse evento é para elas, né? A gente já teve vários pais e mães: mas eu faço um evento desse para o meu filho, porque meu filho também quer. E a gente fala: então, dessa vez não. É só para elas. Eu acho isso sensacional. A gente viu, né, no vídeo, que elas estão voando com esses aplicativos. Voando. Né? Não é só... Voando. O negócio tomou uma proporção, né, de ser aplicado. Isso, né? E cada vez mais a gente está vendo que as meninas, o projeto atende meninas de 8 a 18. Aquelas pitucas de 8 anos já chegam falando: eu estou programando, eu uso HTML, eu uso Canvas. Aí você fala: oi?
Como Eu acho assim? até que na maternidade já estão entrando no desenho que querem no canal. Eu no acho YouTube. que sim. Então, assim, quando você vê isso, é muito lindo e os projetos delas são maravilhosos. Tem projetos das meninas mais velhas ali, de 16, 17 anos, que as empresas, algumas empresas, estão realmente interessadas porque elas têm uma criatividade, uma imaginação, elas têm um feeling para as coisas que você não fala que são meninas de 10, 12, 15 anos que estão pensando naquilo, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, tem lá no YouTube também do Gracie, tem os pitches das meninas, na final os pitches são passados e é gravado, fica lá no YouTube. Então, se você tem curiosidade, assiste lá para você ver o potencial dessas meninas e quem sabe você também vem fazer aí, se inscrever no ano que vem na Tech School, né, e fazer parte de vários eventos que a gente faz aqui no ICMC. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Vários eventos que o ICMC tem, porque quem está nos assistindo pode de repente falar assim, mas eu não fiz vestibular, a USP não é para mim. Porque a USP tem essa coisa, né, de que olha como ela é difícil, tem. Tem. É muito difícil. Mas ao mesmo tempo está acontecendo um monte de coisa aqui. Por Exato. exemplo, não só para as meninas, para os idosos, que o Léo toda vez fala que eu tenho que me inscrever naquele curso, sabe? Para mexer em celular. Sim. Eu vou me inscrever esse ano, acho que tá tendo, inclusive. Isso, é um professor que foi recém-contratado, o Lucas, que assumiu esse projeto, que foi da professora Graça, que passou pela professora Graça e Renata, pela Camila, e agora está nas mãos do Lucas. E é de graça, gente. É de graça, assim como a Tech School é de graça, todos esses eventos. Se você entrar na página do ICMC, você vai ter lá a chamada dos eventos que estão acontecendo. Procura lá, entra aqui no canal, né, do CMI, que você vai encontrar também as chamadas aí, porque é um dos elementos que acaba patrocinando e ajudando a gente a fazer esses eventos gratuitos para as meninas e para os idosos. Porque no fundo é uma troca, né? A sociedade de alguma forma está patrocinando os estudos dos pesquisadores, eles estão devolvendo isso para a sociedade, é tudo não só dos pesquisadores, a USP é mantida com o dinheiro do Estado de São Paulo. Então, na verdade, todo mundo que paga imposto está mantendo a USP. Então, a gente tem que devolver isso para a sociedade. Então, é uma forma da gente retribuir tudo aquilo que os nossos estudantes recebem, porque se eles estão aqui estudando gratuitamente é porque a sociedade está pagando para eles estarem aqui, então nada mais do que a gente retornar, né? Os nossos salários aqui são pagos pelo Estado, então são pagos pelos pesquisadores, pelos contribuintes, né, do Estado de São Paulo. É isso. Uma outra coisa também, gente, eu acho que vocês devem estar vendo aqui, a gente pediu emprestado para o Museu da Computação, que é um espaço super bacana que tem aqui no ICMC também. Vem visitar, porque pode vir visitar. Ah lá, então, é uma dica também, né? Porque quem não quer ver os primeiros computadores... Aliás, eu vou fazer uma promessa aqui, de que eu e o Wilson, a gente vai dar uma passeada no museu dia desses e a gente traz aqui um vídeo com um pouquinho de tudo que tem lá. Mas vocês têm uma parte de cálculo, por exemplo, não sei se você alcança ali, se a gente vai sair muito do... Isso é um ábaco, né? Isso é um ábaco, Isso aqui é uma das primeiras, eu não sei usar, mas é uma das primeiras calculadoras, né? Ainda bem, alguma coisa que eu não tinha nascido, eu não tinha visto. É uma das primeiras calculadoras. E ele deu origem a se pensar nos primeiros computadores, né, que faziam cálculos. Então, é daqui que vem tudo, né? A origem da computação vem da matemática também, vem da régua de cálculo, vem do ábaco, da gente estar trabalhando com essas peças, né? E como você disse, se você tem curiosidade, vem aqui no museu que tem um monte de peça linda. Gente, aqui atrás de mim, ó, tem um dos primeiros computadores, mas né, tem muita coisa legal. Inclusive da máquina de escrever até. Sim, máquinas fotográficas, tem Atari, tem videogame, tem uma série de coisas lá. Vem visitar. Se você é de escola, você pode ligar aqui e marcar uma visita, né? Se você é um professor, um coordenador, liga, marca, agenda uma visita guiada aqui dentro do museu, onde você vai trazer seus alunos e ter uma experiência, posso afirmar para você, fantástica. Kalinka, no meio disso tudo, né, de ser, tá na direção, de ser a mãe desse projeto que a gente acabou de falar, dar aula,
Você ainda está conseguindo fazer pesquisa? Tô conseguindo. Ou ela está na fila? A senhora, por favor, entra na fila e aguarda a sua vez. Não, ainda faço pesquisa. A minha área de atuação é na parte de cibersegurança, então, sabe, aqueles hackers, aquele pessoal que faz ataque, eu trabalho com isso, e mais especificamente ataques em sistemas que são embarcados, sistemas que são relativamente... eram considerados pequenos, mas são computadores pequenos ali, só que são usados em coisas grandes, como, por exemplo, drones. Sabe aqueles veículos que andam sozinho, Então, esses veículos, como ele tem um computador lá dentro, ele também pode ser atacado. E aí a gente começou a trabalhar não só com esse veículo pequenininho, mas a gente começou a escalar e a gente tem trabalhado com aqueles carros voadores. Já ouviu falar? Então. Gente, segura um pouquinho. A gente vai fazer um suspense aqui uma pausa breve e daqui a pouquinho esse vai ser o assunto. Carros voadores. Será que a nossa geração ainda consegue? Já, a gente volta. Você gostaria de integrar esse novo mundo da informação digital com bancos de dados grandes e complexos? Então venha se capacitar. A melhor universidade do Brasil oferece um curso inédito no país. O MBA em Ciência de Dados da USP é totalmente online. Você pode dar um salto na sua vida profissional sem sair de casa. Em um ano, você estará pronto para atuar nessa área com competência e eficiência, transformando informação em conhecimento útil para a tomada de decisão dentro da sua empresa. O curso conta com um corpo docente qualificado e experiente, formado somente por doutores e professores titulares, que têm atuado de forma intensa na solução de problemas de indústrias e instituições públicas e privadas de diversas áreas. Além da qualidade do ensino, o MBA oferece um diploma chancelado pela USP, o que é um diferencial em qualquer currículo. E o melhor, o programa te dá a chance de trazer um problema real da sua empresa para ser solucionado dentro do curso. Esse é o nosso diferencial. Ao mesmo tempo que você se capacita, com o acompanhamento de um orientador, você pode apresentar uma solução para a empresa onde trabalha e ser ainda mais reconhecido. Fique de olho na nossa homepage e mude o seu patamar profissional. Estamos esperando por você. A gente está de volta com esse papo delicioso e eu agora tenho certeza que todo mundo vai querer essa resposta. A gente está falando em carros voadores próximos de voar. Não é isso que a gente... Sim. Não é mais do filme, do desenho. Não é mais da família Jetson, lembra? A família Jetson que Quem tinha... não, né? Os antigos, né? Porque os mais novinhos talvez não lembrem. Mas era uma família que vivia no futuro e tinha os carros voadores, onde eles entravam dentro do carro, apertavam um botão e aquela navezinha sai, várias navezinhas passando, inclusive tinha as navezinhas menores, onde as crianças saíam e eram entregues nas salas de aula. A parte mais legal que eu achava era do guarda-roupa, né? Que se apertava, a mulher é chique, né? Apertava assim, o guarda-roupa virava uma malinha e você saía com a malinha e levava o guarda-roupa. Aquilo era excelente. Então, o guarda-roupa a gente ainda não tem. Será que tinha um computeiro fazendo esse desenho? Provavelmente. O guarda-roupa a gente ainda não tem desse jeito, mas o carro sim. Então o carro nós já temos... Jura que aquilo não tem ficção, né? De repente. Não, agora a gente tem, e é verdade, já foram feitos vários testes com esses carros, eles já voaram, alguns deles já voaram a algumas distâncias. Eu vi, viu, gente? Sou testemunha. Sim. Lá no Campus 2. Então, esses carros já voaram, então eles voam, e o interessante é que ele é um drone, só que em tamanho maior, para caber pessoas sentadas como que seria? dentro. A gente vai, tá bom, tem um carro, igual hoje, a gente abre uma porta, a gente entra, aperta o botão e sai voando? E sai voando, sim. Tem as hélicezinhas e ela levanta 4, 8, 16 drone hélices. É um drone grande onde sentam ali 2 a 4 pessoas. E aí ele levanta e leva você onde você quiser. Claro que hoje é isso, né, com 2, 4 pessoas, mas a gente acredita que no futuro vai ter para uma pessoa, porque aí você vai sair e você vai com o seu carro, que cabe você vai voar e vai chegar até aquele outro lugar. E a gente tem desenvolvido interfaces, por exemplo, porque hoje você entra, imagina você entrando num Uber,
você tem um motorista ali, mas se você não tivesse, você acompanha pelo celular para onde o carro está indo. Quem já viu filmes de ficção científica já deve ter visto que entra num carro e aperta o botão e fala casa, e ele leva você para sua casa e aí ele vai te mostrando o trajeto, se tem congestionamento. Mas isso a gente vê aqui o tempo inteiro, né? Tem um Sim, carro autônomo aqui dentro. Tem, aqui dentro nós temos, ou seja, né? Funciona bem, né? Funciona bem. Então, a gente pode dizer, olha, esse quero é o ir para minha primeiro casa. passo, você acha, antes de voar, né? E já tem, né? A gente, Estados Unidos, China, já tem esses carros que andam sozinhos mesmo, já tem ônibus dentro de universidades na China que levam alunos de um lado para o outro e ele não tem motorista, né? Mas o ônibus fica fazendo um único trajeto. A ideia é que a gente possa fazer trajetos variados e a gente clica, e hoje a gente tem mapas com localização em tempo real, se está com congestionamento, se não está, os carros têm sensores para parar nos semáforos. E a gente vai ter esses carros voadores. Então a gente vai entrar, vai ter uma interface e você vai clicar lá e vai falar eu quero ir para tal lugar. E ele vai subir, ele vai ter que, óbvio, vai ter que notificar o espaço aéreo. Eu ia falar, como é que hoje a gente anda um para lá, um para cá, tá tudo organizado aqui embaixo. Como é que a gente faz essa... Lá em cima, espaço, o que a gente faz é colocar cada vez mais inteligência nesses veículos para que eles possam tomar decisões sozinhos, porque eu não vou ter um piloto lá. Então eu vou ter que ter algumas formas de enviar informação para o controle de tráfego aéreo. Então, antes da gente voar, a gente vai ter que notificar o espaço aéreo, a ANAC, que é o que a gente fala que é o Notice to Airman, é o NOTAM que a gente faz, dizendo, olha, todo helicóptero, toda aeronave faz isso hoje. Então, notifica lá, ó, eu vou usar o espaço aéreo daqui até Ibaté, por exemplo, né? Falar na nossa região aqui, vou voar daqui até Ibaté. Então, a que altitude eu vou voar, a que velocidade eu vou voar, qual horário que eu vou voar, porque aí uma outra aeronave não vai se chocar comigo, porque eu sei a altitude. Mais ou menos como já funciona. Exatamente, só que isso vai ter que ser em grande escala. Em grande escala. Aí imagina esses bichinhos voando em cima das nossas cabeças. A gente certo? vai ver, não aguenta, né? A gente? Nossos netos, né? No meu caso não, porque não tem nem filho. Como é que neto vai ver? Mas eu acho que a gente vai chegar a ver alguns voando sim. Você acha? Eu acho que sim, está muito próximo da gente ver alguns voando. Provavelmente os que a gente vai ver voando terá um piloto a bordo que não vai fazer nada inicialmente para tomar a rédea, né, o controle da aeronave caso ocorra alguma coisa. Porque diferente de um carro que está no solo, que se você apertar um botão ele para, a aeronave se apertar um botão ela cai. Então alguém vai ter que voar com ela. É óbvio, Kalinka, eu posso apertar um botão e ela fazer um pouso de emergência, mas pode ser que não dê para pousar em cima de alguma coisa, então o piloto vai ter que tomar alguma ação, né? Então o que a gente acredita é que vai ter uns voos que sejam monitorados aí por pilotos aposentados, pilotos que vão estar ali só para olhar o que é que está acontecendo. Mas eu acredito que a gente vai ver isso funcionando dessa forma, justamente para também bypassar um pouco a responsabilidade, porque hoje uma das coisas que é complicado é de quem é a responsabilidade se uma aeronave dessa que não tem piloto nenhum dentro cai. É do fabricante? É de quem comprou a aeronave e está usando esse carro, né, voador? Então de quem que é a responsabilidade? Porque hoje se eu bato meu carro, quem que arca com isso? Eu sou quem está dirigindo. Eu ia te falar isso, em qualquer acidente de carro... É o piloto, sim, né? Então, se eu não tenho piloto, quem arca com isso? Então, essa é uma questão de lei que ainda não está certa nem para os carros que são autônomos, quem dera para os carros voadores. Então, a gente tem que passar por tudo isso, por isso que eu acredito que a gente vai ver, mas as aeronaves que ainda vai ter um piloto lá para estar sendo o responsável por aquele voo, né? Gente, eu acho que Kalinka não deve ser um robô, né? Ser uma pessoa, enquanto ela trabalha com isso, trabalha com esses cyberataques também, que a gente está falando, essa área toda de IA. Agora eu fiquei com vontade de saber um pouquinho também desse seu trabalho nesses cyberataques que a gente está falando. Dá um medo de pensar que, sabe aquela coisa do filme, né, de no final a máquina domina o homem? Isso tudo está sendo muito discutido já, né? Tá, porque IA é a moda. E como eu disse para você, nesses veículos a gente vai ter que ter inteligência. E a inteligência é justamente essa IA, que é um programa que vai ter que tomar decisões ali. Porque eu vou ter um computador ali dentro com um programa tomando decisões, certo? Como eu tenho um computador ali dentro com um programa, eu corro o risco de uma pessoa mal intencionada fazer um ataque. E fazendo um ataque, ela vai estar, por exemplo, tomando
esse piloto. Então, ela pode dirigir esse veículo do jeito que ela quiser. Certo? Então, esse é uma das coisas que a gente estuda. Então, eu posso, por exemplo... E não só no caso do carro, né? Não, do carro, do carro voador, de tudo que tem um computador lá dentro. Mas imagina, se num carro eu consigo fazer isso, num carro voador, eu sequestro um avião, eu sequestro um carro voador. Eu sequestro, simplesmente eu pego o controle daquele carro e levo ele para onde eu quiser, daquele avião e levo para onde eu quiser. E essas pessoas, elas estão trabalhando num ambiente que é muito diferente da gente aqui, né? Sim. É num ambiente que você nem sabe onde está, quem é, então... Exatamente. E aí se eu tenho, por exemplo, a gente trabalha com esses ataques porque eu posso simplesmente mandar uma informação errada do GPS. A aeronave está se baseando no GPS, então ela está indo daqui para Ibaté, e eu boto um GPS falso, boto um sinal de GPS falso e digo que Ibaté não é para lá. Vamos supor que Ibaté seja para cá, eu mando a aeronave para cá. Ela acha que está indo para Ibaté. Ela não é inteligente, ela vai rodar o programa que está lá dentro dela. E ela, de repente, vai parar em Ribeirão Preto e não em Ibaté. Entendeu? E como que esse outro viés, né, dos seus estudos tentam combater esse lado dark mesmo, né? A gente tem vários estudos diferentes, né, que a gente usa. Então, a gente usa a IA para tentar tomar decisão e verificar o que é que está acontecendo e predizer o que deveria acontecer. Então, se alguma coisa está vindo errada, se alguma coisa está vindo diferente daquilo que eu estou predizendo, eu tomo uma atitude, dizer, olha, presta atenção. Já vai ter eu vou ter uma ideia. Alerta. Só que depende, porque cada ataque é um ataque diferente. Então, para cada um eu tenho contramedidas diferentes, para alguns eu ainda não tenho contramedidas. Vacina. Sim, é isso. É uma vacina para cada coisa que vem diferente, para cada vírus, cada doença que chega aí. Então aí a gente vai trabalhando com tudo isso. Dizer que a IA vai tomar tudo, é aquela coisa que ela vai passar por cima, não vai, a não ser que a gente deixe, no caso, não a IA passar por cima de tudo, mas que a gente engula tudo o que aquele programa que se acha inteligente está cuspindo pra gente. Mas enquanto humanidade, você não acha que a gente está meio atrasado para estabelecer essas regras? A gente está... A IA está andando sempre... Eu tenho a sensação que ela está sempre um passo na nossa frente. Na verdade é porque as pessoas acabam aceitando aquilo que está acontecendo. Vamos dizer assim, as pessoas engolem tudo que está vindo daquele programa, quando na verdade ele não deveria estar engolindo tudo aquilo, né? A gente tem, por exemplo, o ChatGPT que está aí. Então tem coisas que ele manda pra gente que é completamente errado e as pessoas assumem aquilo como verdadeiro. Então veja, a IA não é tão inteligente assim, porque ela é um software que vai ler as coisas que tem ali, né? Então o que a gente tem que aprender é a usar a ferramenta que a gente tem. Então o ChatGPT é uma ferramenta, o DeepSeek, que está longe de copy-paste. Isso, ela é uma ferramenta que a gente pode usar. A gente deve usar, porque às vezes você está sem ideia, ela te traz alguma coisa, olha, pensa nisso, mas você tem que decidir. Então a decisão continua sendo nossa. E a gente tem que ler aquilo e a gente tem que ser crítico com relação àquilo, né? Ou seja, a gente tem que ler e nós temos que tirar a nossa própria conclusão. Então a gente não deve aceitar tudo. O problema é que as pessoas acabam vendo aquilo como o que é perfeito e aquilo é a verdade universal e não é, né? Então quando a gente usa, por exemplo, um tradutor, que era o translator que a gente usava, era muito ruim, a gente tinha que reler. Hoje ele está muito melhor, mas ele ainda faz umas traduções malucas ali no meio. Então não adianta você achar que está certo, não está, tem muita coisa ali errada, mas é um ferramental que você pode usar para depois só mexer, né? Enfim, gente, tudo isso cabe no ICMC. Tudo isso cabe no ICMC. Tudo isso, vocês vão encontrar aqui um terreno muito fértil, porque todas as áreas necessárias para construir tudo isso, para você saber o que é a inteligência artificial, para você entender um pouco mais de ciência de dados, para você entender um pouco mais de computação, para você, por exemplo, fazer um carro voador, você pode vir aqui e o ICMC vai permitir que você faça tudo isso. Porque aqui a gente faz desde a matemática
mais básica no sentido da gente fazer cálculos e da gente ter álgebra linear, a gente ter singularidade, a gente ter desde a matemática pura ali até a matemática aplicada na ciência da computação. Então a gente tem um background, uma infraestrutura muito robusta que fornece tudo para você com uma qualidade impecável, com profissionais, como eu disse, impecáveis, né, que tem lá suas diversidades e complementariedades que permite que a gente faça tudo isso muito bem feito. Kalinka, você tocou num assunto assim que eu acho que a gente já está meio que encerrando, mas é crucial. A gente não pode perder o pensar, não. Né? Para tudo. Para qualquer tomada de decisão. Não acreditar que a IA, né, vai dominar as coisas, vai ser melhor, porque o pensar, eu acho que... E é por isso que eu acho que aqui a gente tem um ambiente fértil, porque nós temos vários professores, alunos, funcionários que pensam. E por pensarem, eles discutem. E falar, e você trocar ideia, e você questionar, isso é a primeira coisa do pensar, entendeu? Então, assim, quando vem uma resposta do ChatGPT, do DeepSeek, de qualquer IA aí, você tem que questionar. Então, quando vem alguma coisa, mesmo do professor que ele está falando, a coisa mais legal que a gente tem é quando o aluno questiona. Porque ele fala, mas e isso? Mas e aquilo? Porque nos faz pensar e nos faz verificar se tudo aquilo que a gente fez está correto e se tem coisas que a gente pode aprimorar e melhorar, porque quando você é questionado, você revisita os seus conhecimentos para colocar aquilo, mas será que é isso mesmo? Sim. Né? E não perder esse foco, porque a gente, quando eu falo a gente está muito preguiçoso, a gente tá, porque a gente tem resposta o tempo inteiro em todo lugar. Antes a gente tinha que trocar de roupa, pegar o ônibus, ir na biblioteca, pedir um livro, esperar ele chegar e depois descobrir. Sim, exatamente. Agora é muita informação. A gente tem muita informação. Isso só que a gente torna tem a gente um pouco mais preguiçoso também. Torna a gente preguiçoso, mas por outro lado tem que tornar a gente mais crítico. Porque se a gente tem muita informação, nem toda ela é verdadeira, nem toda ela vem de uma fonte segura. Então a gente tem que ser crítico. O que você diria para a gente encerrar dessa medida, né? Claro que a gente quer usar toda essa tecnologia, sim, né? Mas tem que ter uma balança, né? Tem. Um equilíbrio. Tem que ter uma balança. Como dizem, né? Tudo que é demais sobra, tudo que é de menos falta. Então eu acho que a gente tem que usar de toda a tecnologia possível. Se a tecnologia não fosse para o bem e a gente não melhorasse, a gente não estava transmitindo esse videocast, a gente não estaria conseguindo atingir tantas pessoas, porque lá no início foi pensado que a televisão é do demônio, vai fazer coisas. Sim. Então a gente tem que evoluir, a gente tem que usar sim, só que a gente tem que se questionar. Será que eu quero a TV ligada 24 horas do dia na minha casa? Será que é isso? Isso vai me fazer bem? Será que eu quero o celular 24 horas no meu bolso? Ou será que eu preciso descansar ele um pouquinho para minha mente descansar, para o meu corpo descansar? Então a gente tem que ponderar. Não adianta, eu sou chocolatra, não posso comer todo o chocolate do mundo, porque eu vou enjoar também. Então esse balanço é importante. Usem as ferramentas, usem ChatGPT, usem os tradutores, eles são interessantes, mas questionem. E usem a cabeça de vocês, porque ela é a melhor de todos os computadores que existe. E eu não quero deixar você ir embora ainda, antes da gente deixar um recado, porque você vem de uma família que te suportou no sentido de dar suporte para ser uma mulher de exatas. Sim. Então, eu queria que você conversasse com as famílias, com os pais, para que olhem, né, essas aptidões, incentivem, né, tirem não só as meninas, mas assim, né, a exatas é fantástica. Sim, a exata é maravilhoso e muitas meninas às vezes se sentem compelidas aí ou não vou para a área de exatas porque a minha família não quer, porque minha amiga da escola, todas as minhas amigas vão fazer medicina ou vão fazer fisioterapia e só eu vou para exatas e lá vai ter só homem. Não tem nada disso não. Tem muita mulher empoderada também, tem muita gente que sabe o que quer. Então se você tem uma filha que fala que quer ir para exatas, incentive. Compre um Lego, compre quebra-cabeça, compre coisas que permita que ela brinque, jogue e deixe fluir,
né, o que tem dentro dela, porque eu acho que o mais importante é a gente ter um filho feliz, fazendo aquilo que ele quer, né, e do jeito que ele quer. Então, se a sua filha quer ir para as exatas, deixa ela ir para as exatas, porque ela vai ser feliz nas exatas. E nós precisamos de muitas mulheres nas exatas. Kalinka, obrigada por ser uma mulher na exata, lutando, batalhando por outras que virão também. Obrigada por esse bate-papo delicioso. Eu que agradeço. E você vai voltar mais vezes, que a gente tem muito mais coisa para conversar sempre. Bom, a você Obrigada. que nos acompanhou, então, muito obrigada, que você curtiu, compartilhe esse episódio, né? Divulgue as nossas redes sociais, mostre para estudantes, para as pessoas, porque a gente tem muita gente interessante aqui que vale a pena ouvir e nós vamos continuar trazendo, porque a nossa intenção é sempre mostrar tudo de bonito que está por trás das ciências exatas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!